Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Mas que cara bom pra falar de prédio, hein? De apartamento, hein? Poxa vida, fez tudo, aprendeu lá no curso com o Milton Neves. Aliás, mandar um abraço pro meu amigo Milton Neves, que tá sempre ligado, acompanhando. Eu tenho que ficar meio abaixadinho assim pra eu caber aqui na câmera, né? Ou nós vamos dar... Nós já vamos... Aê, garoto! E aí, você não precisa nem mexer na câmera aqui? É remoto? É daí? Caramba, como tá moderno, hein? Então, as câmeras, quer dizer, não precisa ficar um operador na câmera. Você, à distância, já faz essa mudança. Caramba, hein? As coisas vão mudando, né? Eu pensei que era só no Jornal Nacional que a gente não tinha mais aquilo de ficar o operador de câmera, né? Tá bem. Bom, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Hoje é tema livre, né? Então a gente vai falar aqui de algumas coisas relacionadas a São Roque e região. Quero dizer o seguinte, né? A gente tem falado aqui desde a última sexta-feira que a APAI de Mairinque está realizando uma semana muito importante. Aliás, as APAIs em todo o Brasil, essas entidades que fazem realmente um trabalho maravilhoso. E a gente tem sempre no final do mês de agosto esta semana que é organizada pela APAI em todo o Brasil. E a APAI de Mairinque está fazendo um trabalho muito legal e preparou uma série de atividades. E todos os dias, às 6 da tarde, dentro da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, está promovendo alguma atividade. Ontem a gente bateu um papo aqui, conversando com o Miltinho, com o Hugo e com a Milene, né? E a gente colocou mais um vídeo aqui. Depois, na sexta-feira, a gente vai ter encerramento dessa programação. Hoje é quarta-feira e nós vamos ter mais um vídeo, que depois a gente vai colocar esse vídeo aqui. Quero agradecer a Karina Diniz, que é psicóloga, que logo pela manhã já mandou o vídeo pra gente. Então hoje a APAI de Mairinque, em suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, como diria João Dória, estará colocando mais um vídeo. E vai ser o 4º vídeo, a APAI Mairinque em tempos de pandemia. Tá bom? Esse é o 4º vídeo que vai ser apresentado hoje. E ontem nós tivemos às 6 da tarde o DJ Tiago Padilha. E hoje nós teremos às 6 da tarde, além da apresentação desse vídeo,
Um outro trabalho que é autonomia dentro da alimentação com a nutricionista Tainá Miranda. Então, parabéns ao trabalho que a PAI está realizando. Amanhã a gente vai ter uma dança com o Vinícius Soares e vamos ter um vídeo também. Conheço o Éder, nosso autodefensor. E aí na sexta-feira, fechando a programação, às 10 da manhã, a PAI de Mairinque estará realizando uma carreata. A concentração será na Avenida Mitsuki, em frente à Escola Paulo Freire, aqui em Mairinque. E ao final será entregue um brinde de participação, tá bom? E às 6 da tarde, fechando a semana, nós teremos uma entrevista com o representante do supermercado Chimar. A Chimar que também está apoiando essa iniciativa, o Chimar, né? Que tem supermercado aqui, onde fica nosso estúdio no Granada, na Vila Barreto. Tem uma loja também em alumínio, ali junto à rodovia Raposo Tavares, e tem uma loja em Sorocaba também. Legal. E desse trabalho de divulgação, nós temos aí várias empresas apoiando, e entre os veículos de comunicação, a Gazeta de Araçariguama, do nosso amigo André Luiz Bocato Neco, também com o Jefferson Correia por lá, o São Roque Notícias apoiando a divulgação com o nosso Marcelo Roque, o Jornal Democrata também apoiando, o Jornal da Economia do Carlos Melo também. É isso aí, né, a divulgação desse trabalho que está sendo realizado pela APAI. Deixa eu começar o programa de hoje falando aqui do acesso de São Roque a Castelo Branco. Tivemos mais um acidente ontem e foi durante o programa, até o nosso Jair Ribeiro, né, estava passando as informações dizendo o seguinte, olha, tem mais um acidente lá no acesso de São Roque a Castelo Branco. E um acidente grave, e infelizmente essa pessoa que acabou sofrendo esse acidente, né, ele vinha com o seu carro e ainda estão sendo apuradas as circunstâncias, né, mas esse veículo acabou batendo num caminhão e aí a situação realmente muito grave e faleceu o José Roque Alves, né? E depois, hoje de manhã, conversando com o nosso Zé Balaio, e aí a gente até estava falando, né? E o Zé Roque Alves, ele jogou futebol. Aliás, eu conversava agora à tarde com o Chiquinho Pintura Pó e ele estava lembrando, falou, pô, o Zé Roque era lateral direito, o Chiquinho era lateral esquerdo, falou, e ele era lateral direito. E jogando lá no time do Grêmio, União São Roquense, quando foi feita uma renovação com uma molecada do Grêmio, mais ou menos assim, 84, 85, o time que era dirigido pelo técnico Pirulito, Oswaldo Stefani, que foi uma revolução, time realmente que revelou muita gente, como o Paulinho Capuzzo de goleiro, o Alacir Raizio, né, que é vereador hoje, bom jogador Alacir jogava bem, joga ainda, né, quem joga futebol não desaprende. Que mais tinha? O Joãozinho Korg, o Marquinhos Guzon, que hoje é o presidente do Grêmio União São Roquense, o Vaguinho, então realmente o Zé Roque participou. Depois ele jogou também no Vila Amaral, jogou também no time do Maravilha, ali da Vila Amaral. Ele é de uma família bastante conhecida ali da Vila Amaral. Aliás, uma das irmãs dele, a Cleusa, trabalhou durante 15 anos lá em casa, né? E ela faleceu há 4 anos, né? E agora a gente tem o falecimento aí do Zé Roque Alves. O irmão dele, o Joãozinho, faz parte do grupo de pagode Papo de Esquina, né? Então é muito triste quando a gente vê mais um acidente acontecendo no acesso a Castelo Branco. E algumas pessoas até mandaram mensagem para mim dizendo até quando a gente vai continuar com esta situação na Castelo Branco. É realmente muito complicado, né? Esse acesso, que foi uma das grandes obras que a gente teve da administração do ex-prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, ela foi autorizada no final de 85. E foi muito interessante, eu guardo muito, sempre quando falo do acesso, eu tenho essa lembrança, porque foi montada uma comitiva da cidade para ir lá acompanhar essa autorização, né? E aí o governador era o Franco Montoro, o vice-governador era o Orestes Quercia, estava lá no gabinete, o José Serra era o secretário de planejamento, e aí a gente teve autorização para a construção do acesso. Aí o acesso, isso foi no final de 85. Aí a inauguração já foi em 88, começo de 88. Aí tanto que foi o seguinte, quando a gente teve eleição municipal em 82, os prefeitos e vereadores foram eleitos para um mandato de 6 anos, quer dizer, foram de 82 até 88. E o governador Franco Montoro, que foi eleito em 82, o mandato foi de 4 anos. Então o Montoro foi governador de 83 até o comecinho de 87, né? Porque a gente teve eleição em 86, quando o Quercia ganhou, foi uma disputa
muito apertada, né, com o Antônio Emílio de Moraes, o empresário do Grupo Votorantim da CBA, que entrou para a política e teve ali uma disputa muito acirrada com o Quercia. Então aí quando a gente teve a inauguração do acesso, em 88, o governador já era o Orestes Quercia. Mas essa autorização do acesso foi realmente uma obra muito importante e eu estava lá naquele dia que a gente teve essa autorização lá no Palácio dos Bandeirantes e aí a gente teve a construção do acesso. Só que de 88 para cá, olha quantos anos, né, a gente já tem. E sempre tem uma cobrança muito grande com relação à segurança ali do acesso. O acesso já teve momentos em que ele esteve numa situação bem mais complicada. Eu lembro um ano, quando foi 92 mais ou menos, que o acesso estava numa situação tão complicada, era tanto buraco, e o governo do estado, acho que já era o Fleury naquela oportunidade, dizia que não tinha condições de fazer a manutenção do acesso. E eu lembro que a AISAN, Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio e Mairink, com o Vinícius César Pensa como presidente, e o Vinícius, que é um dos fundadores da AISAN, hoje ainda é presidente também da AISAN, a AISAN ficava ali na rua Dr. José Brinha Ribeiro, uma travessa da Tiradentes. E aí os empresários da região se reuniram para ajudar a comprar pedra tal, para fazer uma recuperação do acesso. Olha só, o governador falava que não tinha dinheiro para mexer. E a situação do acesso, com as privatizações da Castelo e da Raposo, ficou mal resolvida, né? Porque o acesso ainda é uma rodovia que pertence ao DR. O Departamento de Estrada de Rodagens é quem tem que fazer essa manutenção do acesso. E ao longo de todos esses anos tem se falado muito que a gente precisa melhorar acostamento, que a gente precisa ter duplicação. Tem gente que defende que a gente tem que fazer uma mureta ali separando as duas pistas, porque aí, as duas mãos, né? Porque aí a gente não vai ter mais esse problema de batida frontal, mas é um assunto que vem caminhando, né? E uma questão, aliás, o próprio prefeito Cláudio Góes já falou várias vezes desse tema, que ele entende que o acesso à rodovia Lívio Taliassarchi deveria passar para essa concessionária, para a CCR Via Oeste, porque aí essas empresas, a concessionária que arrecada o pedágio, já faria também essa manutenção. E mais do que a rodovia Lívio Taliassarchi, o prefeito Cláudio Góes defende que a Avenida Bernardino de Luca também deveria passar para a concessionária. Porque acaba sendo um trecho, por exemplo, a gente não tem em São Paulo o Rodoanel, que você faz a ligação das rodovias e você tem um trecho lá que faz a ligação da Raposo Tavares com a Castelo Branco. E essa rodovia aqui em São Roque, a Lívio Taliassarchi e a Avenida Bernardino de Luca, elas acabam funcionando como se fosse um trecho igual um Rodoanel, né, para fazer uma ligação entre duas rodovias, a Castelo Branco e a Raposo Tavares. A Bernardino de Luca sofre demais porque tem um trânsito muito pesado de caminhões, então é sempre uma rodovia que está precisando de melhorias e principalmente depois pega um pedacinho ali da Varanguera e a rodovia Lívio Taliassarchi. Então, esse é um assunto que tem que fazer parte, né, do plano de qualquer candidato a prefeito tentar isso daí. A gente vê a situação que a gente enfrenta aqui em Mairink, por exemplo, onde você tem muita gente que está ali na Vila São Rafael e fala o seguinte: olha, eu estou indo para São Roque, você quer carona para Mairink? Você tem que vir fazer retorno em Mairink, né? Pessoas que estão do Granada, né? Saem do Granada, da Vila Barreto, e muita gente mora nessa região aqui de Mairink e acaba indo para a Vila Sorocabana. Tudo bem, mas quando tem que voltar para casa, olha só no que tem que fazer o retorno. Tem que fazer o retorno lá em São Roque. E é uma polêmica sempre isso. Olha, vai sair aí essa rotatória que a gente vai ter ali na antiga Estrada do Sertanejo e tal. Então, a gente teve a parcial duplicação da Raposo Tavares e temos esses problemas. E fica a expectativa que a gente possa ter um dia, né? De repente, a CCR Via Oeste assumindo também aqui a Lívio Taliassarchi e a Bernardino de Luca, porque vira e mexe a gente tem esses problemas, a gente tem muito acidente ocorrendo. Em alguns acidentes, nós estamos me referindo a esse acidente de ontem, a gente também vê que a gente tem muito abuso, né? Que muita gente que acaba abusando da velocidade, tem gente que acaba não respeitando lá os pontos que podem ter ultrapassagem, mas a gente precisa realmente de ter uma
uma mudança ali na rodovia Lívio Taliassarchi. A gente precisa realmente, porque infelizmente muitas vidas já foram perdidas e infelizmente perderemos outras vidas ali de tantos acidentes que a gente já teve, né? Ontem esse acidente com o José Roque Alves, né, que estava voltando do trabalho em Araçariguama, e tanta gente que já se machucou seriamente ali, tanta gente que perdeu a vida. Recentemente tivemos o nosso querido Cid Marmelo, Alcides de Oliveira Pinto, que lá já no final do acesso, né, já num trecho que pertence ali a Araçariguama, quando ele foi fazer um retorno para que ele pudesse entrar ali na sua chácara no bairro Mombaça, a hora que foi fazer ali, atravessar a pista, a gente acabou tendo um acidente, depois o Cid Marmelo veio a falecer. Então realmente uma situação que preocupa muito ali na rodovia Lívio Taliassarchi, e infelizmente nós tivemos mais uma morte registrada, dessa vez o Zé Roque Alves, que fez aniversário agora, dia 13 de agosto, ele é 68, então fez 52 anos, e infelizmente tivemos esse acidente. Ô Guilherme, dá um sinal aqui para mim que eu fui falando, você está fazendo contato com a Simone e o Zé Fernando Rabechini, tá ligando pro Zé Fernando Rabechini, você tem como passar, os dois não estão atendendo você, o que eles estão, faz o seguinte para mim. Você pode colocar no nosso site, lá no vanderluiz.com.br, só para a gente mostrar que são as informações, e a gente tem lá outros detalhes também. Então o Guilherme vai colocar para a gente. Lembrando que ainda nesta quinta-feira teremos mais novidades aqui. Provavelmente amanhã nós teremos aqui entrevista com o vereador professor Giovanni. Professor Giovanni, que anunciou aqui no nosso programa que ele era pré-candidato a prefeito de Mairinque. E depois, nesta semana, ele confirmou que não é mais pré-candidato a prefeito, que vai apoiar, inclusive, o pré-candidato Toninho Gemente. Vamos ver se amanhã a gente tem a participação do Giovanni. Você vai mostrar o site pra gente? Então mostra aí, ó. Deixa aí para você acompanhar os destaques, né? No site tem essa notícia: professor Giovanni desiste de ser candidato a prefeito de Mairinque e vai apoiar Toninho Gemente. Pode descendo ou subindo, como diz o Zé Balai. Ó, e infelizmente, olha, nós temos duas notícias tristes aí, dá para ver sim, pode deixar. O José Roque Alves, 52 anos, que morreu no acidente na Castelo, né, no acesso a Castelo. Foi ontem à tarde, né, por volta desse horário aqui, né, e ele faleceu. E também temos a notícia aí ao lado, né, não sei se consegue um pouquinho para cá, acho que não dá por causa do tamanho da página, né, uma nota de falecimento do bombeiro Clóvis de Almeida, de 81 anos. O bombeiro que foi o Clóvis foi o seguinte: eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, você pode até clicar nessa notícia aí. Ele faleceu ontem, vítima de Covid. E uma coisa muito triste, né? Porque a esposa dele faleceu, entendeu? A esposa dele faleceu e pouco depois, segundo informação até publicada pelo site São Roque Notícias, do nosso Marcelo Roque, a esposa não foi Covid, entendeu? Mas depois o filho dele teve Covid e ele também. Tanto que o filho dele faleceu dia 26 de julho, quer dizer, não tem nem um mês depois, né? O filho dele, o Márcio Roque Sete de Almeida, que também era bombeiro, faleceu vítima de Covid. E agora o pai, que estava internado, né, já há um bom tempo, foi internado na Santa Casa, depois estava internado no Hospital Militar lá em São Paulo, ele acabou falecendo também. E os bombeiros aqui de São Roque fizeram uma homenagem, né, como já tinha ocorrido com o filho, foram recepcionar ali o corpo na chegada ali no portal do Sabuó. Pode voltar para a nossa home lá, volta para a nossa home para a gente mostrar as outras notícias lá. E aí o caminhão do Corpo de Bombeiros e outras viaturas acompanhando, né? Aliás, nós tivemos várias notícias tristes, né? Tivemos também na segunda-feira o falecimento do pastor Daniel Nogueira Costa, de 70 anos. Conheci o pastor Daniel, estivemos num evento lá no Sabuó, há uns 3, 4 anos, e conversamos lá, estava com o pastor Ivanildo, levamos um papo bem interessante lá, lamentamos a morte do pastor Daniel Nogueira também. E eu quero destacar o seguinte, que pode descer um pouco mais aí, que está ocorrendo lá no Instituto Federal, ontem e hoje, a Semana da Gestão Ambiental no Campus São Roque, né? A gente fez, pode deixar aí, a gente fez um trabalho, inclusive fez uma divulgação a semana passada com a aluna Rebeca e também com o Paulo
Paulo Ângelo, e a gente falou desse evento. Se você puder acompanhar, está sendo totalmente online. A UTI Covid da Santa Casa de São Roque foi credenciada pelo Ministério da Saúde, está aí essa informação. Entra um pouquinho nessa notícia para mim, Guilherme, porque eu até vou dizer o seguinte, mas é UTI para atender todos os casos? Não, para atender Covid-19, a Prefeitura montou esses 10 leitos e precisava do credenciamento. Então a portaria que a gente teve aí, a 2.191, autorizando, reconhecendo, né, habilitando os leitos da UTI. E essa portaria, além disso, esses leitos estarão recebendo R$480 mil por mês, é um período de 3 meses. E até, descendo um pouquinho mais aí, está lá, 100 leitos foram habilitados no estado de São Paulo. Nessa mesma portaria assinada pelo ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nós tivemos habilitação de outros leitos. Então, por exemplo, São Roque, 10 leitos. Amparo, 11 leitos. Batatais, 7. Capão Bonito, 5. Jaboticabal, 10 leitos. Jundiaí, 23. Novo Horizonte, 19 leitos, e Santa Bárbara do Oeste teve 15 leitos. Inclusive a gente tem aí, só agradecer ao meu amigo Marcelo Silva, que mandou para mim essa portaria que a gente tem aí do governo, e é um investimento realmente muito grande nesse combate à Covid-19. Tá aí a informação. Volta lá na nossa página para ver se tem mais, página principal. Você vai navegando pelo nosso site lá. Vamos ver o que mais tem de notícia para a gente destacar da Covid. E eu quero só falar o seguinte, tem um comentário, se você entrar lá, dá pra gente ouvir o comentário do Rios? Ele é um vídeo. Vamos ver se dá. O Ricardo Rios gravou um comentário, porque o decreto 10.470 foi publicado agora dia 24 de agosto, e é para quem esse prorrogando por 6 meses, quer dizer, definindo que é por 6 meses o decreto onde você pode ter uma renegociação da jornada de trabalho, a redução e também do contrato. E o Ricardo Rios tem gravado boletins. Tá enquadrado. Coloca o Ricardo Rios para ele falar o que a gente teve novidade desse decreto. Olá, amigos do canal Conf, sejam bem-vindos. E mais uma notícia, hoje, 24 de agosto, foi publicado aqui, olha, o decreto número 10.470. Exatamente, o que ele faz? Prorroga os prazos para celebrar acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária de contrato de trabalho. Olha só, lembra aquela suspensão e a redução que podiam ir até 120 dias, eles foram ampliados agora em mais 60 dias, podendo chegar a 180 dias. Lembrando que você pode fazer entre as duas modalidades uma combinação de forma a dar os 180 dias, né? Ou 180 dias de redução de jornada, ou 180 dias de suspensão, ou então intercalado. Não pode passar o prazo de 180 dias. Olha só, artigo 4º. Os períodos de redução proporcional de jornada de trabalho e de suspensão temporária utilizados até a data da publicação desse decreto serão computados para fins de contagem dos limites máximos. Então, eles já vão entrar na conta aí. E o empregado com contrato de trabalho intermitente fará jus aí a mais 2 meses dos R$600. Então, quem está com o contrato intermitente pode receber mais 2 meses de R$600. Bem, era essa a notícia, então, prorrogado mais 60 dias, redução ou suspensão de contrato de trabalho, perfazendo um total de até 180 dias, ok? Se você gostou, deixa um like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhe as notícias aí do canal Conf. Até mais! Legal, obrigado Ricardo Rios. Tá aí, se você entrar no nosso site, se você for lá nos colunistas, tá, você tem mais informações, tem mais vídeos gravados pelo Ricardo Rios, trazendo detalhes de como você pode nesse momento de pandemia, né? E ainda no nosso site, essas são as 20 últimas notícias que a gente deixa ali na capa. Tivemos um acidente de um motociclista, né? Que foi segunda-feira ali na região de São João Novo e teve que descer
o Águia no gramado do Quintinão, ainda repercutindo o assassinato da Luara Redfield, né, que é essa jovem trans, e aí tem essa entrevista que a gente já colocou, realizada pelo nosso Alan Vianney para o Jornal Democrata, esses amigos falando como que era o relacionamento conturbado da Luara, né, com o namorado, que é o principal suspeito pela morte, que informações que já teria confessado para a Polícia Civil. Bom, aí depois você tem outras notícias lá, ó. Tribunal de Justiça condena o ex-presidente da Câmara de Mairinque e outros 6 por improbidade. É um contrato para a reforma da Câmara Municipal de Mairinque. Então são as últimas notícias, aí já pego algumas notícias do fim de semana e, aliás, parabéns. Deixa eu mostrar que foto bem legal ali à esquerda. Com Faca apresenta hoje as 10 músicas, e foi no sábado. Eu aproveito para colocar essa notícia para parabenizar o pessoal da Confaca, que é Confraria de Autores de Canções, que realizou a primeira mostra online com Faca, foi realmente um sucesso. Tivemos 32 músicas sendo selecionadas, foi bem legal, foi bem interessante. Parabéns a Edson da Isa, a Teus Pessota, a Isa Pessota, enfim, para todo mundo. Legal? Pode voltar para a gente. Se entrar no nosso site no vanderluiz.com.br, você tem as principais informações, tá bom? Eu já tenho mais informação aqui, mas deixa eu destacar aqui, quem mandou a mensagem pra gente foi o Ivan do Gás. O Ivan do Gás, onde que tá aqui? Ah, tá aqui, ó, é o Felipe. É o Felipe lá que trabalha no Ivan Gás. Manda um abraço aqui para a família Ivan Gás, das lojas do Granada e do Jardim Vitória. É isso aí, o Ivan, Andréia, Felipe, Ricardo e Vitor. Vitor, irmão. Ivan, Andréia, Felipe, Ricardo e Vitor. Muito obrigado, Felipe. Aliás, acho que amanhã eu vou ligar, hein? Já tô precisando lá de mais um botijão de gás de 45. Tá, para esquentar, para não ter banho gelado, não. Obrigado ao pessoal do Ivan Gás. Fica tranquilo que eu já ligo aí, que eu já vou fazer um levantamento lá, tá bom? Obrigado, Ivan Gás, sempre atendendo você com os melhores preços. Loja no Jardim Vitória, né? Eu vivo trocando o bairro. Jardim Vitória e no Granada, que é a loja pertinho aqui da gente. Bom, o Zé Fernando ligando? Opa, Zé Fernando ligando. O Zé Fernando vai participar com a gente, mas antes eu quero dar um recado para você que mora em Mairinque. E a gente tem aqui, em São Roque, a Sabesp. Aqui em Mairinque a gente tem um atendimento realizado pela Saneaqua. A Saneaqua que é responsável pela água e pelo esgoto aqui de Mairinque também. E eu estou recebendo informação aqui que a Saneaqua está oferecendo parcelamento de débitos. E para isso foi contratada uma empresa, a Assessoria Meirelles e Freitas. Então, se você que mora em Mairinque e está com a sua conta, está com débito com a Saneaqua, e aí se você receber uma mensagem da Meirelles e Freitas, as pessoas podem falar, mas o que é essa empresa que está entrando em contato? Será que não é alguém que está se aproveitando da situação? Não, é realmente que a Saneaqua contratou essa assessoria Meirelles e Freitas para oferecer o parcelamento de débitos. Então até tem uma informação aqui, a Saneaqua para auxiliar os clientes que possuem débitos junto à empresa, está parcelando as dívidas. Então, por meio da assessoria Meirelles e Freitas, a Saneaqua está reorganizando financeiramente e buscando as melhores condições de pagamento para as contas em aberto. A assessoria de cobrança Meirelles e Freitas está entrando em contato com os clientes da Saneaqua aqui em Mairinque que possuem débitos, por meio de ligações ou contato WhatsApp para oferecer o parcelamento. A negociação é feita toda de maneira remota, o que evita o deslocamento do cliente até a loja da Saneaqua e torna o atendimento ainda mais simplificado e seguro. As parcelas do acordo serão enviadas via e-mail ou WhatsApp do cliente, aí depende da preferência. Então até a Luciana Barros, que é a responsável pela área comercial da Saneaqua aqui em Mairinque, ela mandou uma nota para a gente aqui, ó. A Saneaqua entende que todos estão passando por um momento sem precedentes e por isso disponibilizou esse parcelamento de débitos junto com a Meirelles e Freitas. Como o contato é feito por telefone, a negociação fica mais fácil e, segundo a Saneaqua, também garante a segurança do processo. A Saneaqua reforça ainda que, além de promover ações para facilitar o pagamento de faturas, a empresa toma todas as medidas necessárias para preservar a saúde e o bem-estar de seus colaboradores e clientes.
Entre eles estão higienização constante de veículos e equipamentos utilizados nas operações, inclusive os itens de proteção individual. Então, se você receber aí uma mensagem, Meirelles e Freitas, você que é cliente da Saneaqua, você fique sabendo que essa empresa realmente foi contratada pela Saneaqua para fazer esse trabalho, tá bom? Aliás, eu estou sabendo, não conte para mim que eu não guardo o segredo. Sabia que lá na Saneaqua tem 2 corujinhas? Sabia? Tem 2 corujas na Saneaqua, aqui em Mairink. E você sabe que nasceram mais 2 corujinhas? Ô, Fernanda, se contou pra mim, eu não resisti. Então, vamos fazer o seguinte, nasceram... não conta assim, ó, nasceram 2 corujinhas lá na Saneaqua. E sabe o que vão fazer? Vai ser bem legal, a semana que vem a gente vai falar disso aqui, entendeu? Nós vamos batizar as corujinhas, entendeu? Vamos fazer uma promoção aí. Entendeu? Aí você dá um nome para as corujinhas que nasceram lá na Saneaqua. Eu estou sugerindo, eu acho que o nome que eu estou sugerindo, os nomes são fantásticos. Nasceram lá na Saneaqua, 2 corujinhas, então eu sugiro que se chamem Sani e Júnior. Acho que é imbatível essa sugestão. O Zé Fernando Rabechini vai participar aqui com a gente. O Donaldo Lopes está mandando boa tarde. Tá aí o Zé Fernando? Ô, Zé Fernando, boa tarde, Zé Fernando. Mas você tá simpático como sempre, Zé Fernando. Tem um solzinho batendo em você aí, Zé Fernando? Pois é o sol da meia-noite. Boa tarde a todos, nossos queridos internautas. Hoje eu tô sem uniforme, tá? Mas amanhã tá em ordem, tá? Não, mas tudo bem, hoje você tá sem uniforme, mas você tá bem aí com... Eu sou mal pra definir cor, mas é uma cor assim, camurça, é verde, o que é? Que engana um pouco aqui pra gente, às vezes dá uma... A camisa, que cor é a camisa do Zé Fernando? É um marrom. Marrom? Marrom o quê? Marrom, é que dá engano. Acho que não sei. Cor de burro quando foge. Aliás, Zé Fernando, por que tem essa expressão cor de burro quando foge? Porque se o burro fugiu, a gente não viu que cor tem o burro. Por que surgiu essa expressão, hein? Não dá pra... acho que é alguém que falou, qual é a cor? Eu falei, era a cor do burro que fugiu. E aí ficou... Só se for isso. Só se for isso. Você sabe a história do violão ou não? A história do violão? A qual história do violão? Tem várias. O violão só se chama violão no Brasil. No resto do mundo ele é guitarra. No resto. São 200 e tantos países, não são? Só no Brasil ele se chama violão. E por que se chama violão? Então, porque é maior do que a viola? Não, exatamente. Quando veio aqui as primeiras orquestras sinfônicas de Portugal, alguém trouxe uma guitarra. E ele falou, pega a guitarra. O cara, mas qual guitarra? Aquela que parece um violão, que é a viola grande. E aí ficou violão. É o único lugar do mundo. O resto é guitarra de 6 cordas, guitarra de 7 cordas, guitarra elétrica, guitarra eletrônica, guitarra de 14. Aqui aí começou viola caipira, e é o nosso jeito, né? Respeita-se. Mas é o único lugar por uma questão de mostrar, ó, pega aquela viola grande lá, aquele violão lá. E aí ficou. Pode ser. Será que colou essa história? Se alguém pode até dizer. Não, é verdade. Se vai nas escolas de música, em universidade, tudo é isso que é válido. É verdade. É o único lugar. Se você for nos Estados Unidos e falar violão, eles ficam falando o que é isso. Se for na China e falar eu quero um violão, eles falam o que é isso. E aí ficou. Então ficou aí, realmente tem essas curiosidades, né? Eu gosto de ficar buscando as curiosidades aí. Orlando Duarte uma vez não conseguiu explicar por que o goleiro, quando falha num gol, é chamado de frangueiro. Ele não conseguiu. Quem não conseguiu? Não, porque o frangueiro, acho que é o seguinte, o cara que vai segurar um frango, aquela cerca frango, né, cerca Lourenço e tal, então o cara, a hora que ele vai cercar um frango, ele fica assim, tal, meio que sambando. E aí a galinha passa correndo e passa entre as pernas, então acho que é por isso que veio o frangueiro, não é isso? Só pode ser, né? Só pode ser. Não, pode ser, eu acho que são bem histórias interessantes, né? Essa noite eu estava acompanhando uma entrevista na TV Câmara Municipal de Osasco e estava sendo entrevistado o meu amigo Antônio Júlio Baltazar, rapaz, tive a alegria de narrar futebol lá na equipe Furacão de Esportes.
a equipe comandada por Antônio Júlio Baltazar e Tony Marchetti. E era uma época que a rádio lá, a equipe Furacão de Esportes, que a gente narrou o jogo na Rádio Iguatemi de Osasco, na Rádio Tupi de São Paulo, teve uma época, na Rádio Difusora, que é do Francisco Rossi e tal, e eles acompanhavam os jogos do Brasil. Então, naquele tempo que as emissoras de rádio viajavam para acompanhar o jogo da seleção brasileira, ia ter um amistoso contra a Alemanha, as emissoras de rádio do Brasil viajavam, Rádio Globo, Rádio Jovem Pan, Rádio Record, Bandeirantes, Gazeta, as rádios do sul do país, de Minas e tal, a Furacão de Esportes viajava e acompanhava os amistosos da seleção brasileira e Copa do Mundo. Foi uma coisa realmente muito legal que realizava a equipe Furacão. E aí o Antônio Júlio Baltazar estava dando uma entrevista, eu estava acompanhando lá, e ele estava falando por que Osasco se chama Osasco. Você sabe por que Osasco se chama Osasco? Não sei, eu achava que era uma palavra indígena, sei lá. Podia ser, tem cara que fala, que inclusive que acha que é Osaka, homenagem a Osaka no Japão. A cara de espanto, por quê? Faço ideia. Olha só, até a marmota ficou espantada. Sabe por quê? Porque ali, quando a gente começou, Osasco era um distrito de São Paulo. E se emancipou, acho que nos anos 60, mais ou menos. E aí o que acontece? Quando Osasco começou, tinha ali Quitaúna, o que aconteceu? Antônio Agu, ele começou um trabalho ali, ele foi desenvolvendo, ele é considerado o fundador de Osasco. E o Antônio Agu montou ali uma estação, passava ali a estação de trem ali. E aí, quando foram falar para ele e tal, olha, estação tal, nós vamos dar o nome aqui de Estação Antônio Agu. E ele falou, não, eu não quero que coloque o meu nome. Mas eu gostaria que colocasse o nome da cidade onde eu nasci na Itália. Então, Antônio Agu, que é o nome de uma avenida lá em Osasco, ele sugeriu que a localidade tivesse o nome de onde ele nasceu. E Osasco é uma cidade lá na Itália. Então, onde nasceu o Antônio Agu. Por isso que tem ali o nome de Osasco. Sabia que Osasco é uma homenagem a uma cidade italiana? Não sabia. Fiquei sabendo nesse instante. Não conheci, nem sabia que tinha uma cidade chamada Osasco também, na Itália. Que deve ter muitas que eu não sei que existe, mas não fazia ideia que Osasco vinha daí. Não, é assim, eu gosto dessas curiosidades, né? Por exemplo, Rochidale. Por que a gente tem o famoso bairro do Rochidale lá em Osasco? Em Osasco, né? Em Osasco. É porque Rochidale é uma cidade na Inglaterra e ela funcionava no esquema assim de uma cooperativa. Então, uma cidade, vamos construir uma escola, aí os moradores lá da região se cotizavam para a escola, a gente vai manter uma rua e tal. Então, é uma cidade cooperativa que a gente tem lá na Inglaterra. E quem foi para lá, um cidadão lá de Osasco foi para lá, achou interessante aquela ideia e resolveu criar um bairro lá, um condomínio naquela época, lá nem se falava em condomínio, e deu o nome de Rochidale, que ele queria que fosse uma cooperativa. Então, Rochidale é uma homenagem a uma cidade da Inglaterra. Você vê como é que eu estou me aperfeiçoando? Desse nome aí, Rochidale, ser de origem inglesa lá. Você vê? Não é saxônica. É saxônica, né? Isso é o saxão, né? De ter esse detalhe. Já vamos colocar daqui a pouquinho o vídeo da Pai. Eu acho bem interessante isso, né? Da gente ficar buscando um pouco dessas nossas histórias. Que Alumínio, que você conhece também, né, Zé Fernando? Alumínio era conhecida como Comendador Rodovalho. Rodovalho, isso eu sabia. De trabalhar lá a gente fica sabendo, né? Então a gente tem essas coisas bem interessantes. Eu gostaria até um dia de fazer um levantamento das ruas de São Roque, que hoje, por exemplo, determinada rua tem tal nome, Rui Barbosa, mas não foi o tempo inteiro se chamando Rui Barbosa. Eu acho que a rua que você mora, Zé Fernando, eu vou entregar você aqui na João 23, ela chamava-se, era Rua Goianã, se não me falha a memória. E a Padre Marçal a Rua do Gado. Isso, a Padre Marçal era a Rua do Gado e a João 23 era a Rua Goianã. Eu acho que a Rui Barbosa, se não me falha a memória, teve o nome de Cesário Mota. Eu acho legal, Sorocaba, eu lembro que um tempo atrás, aí, uns 30 anos atrás, 96, quando eu passei lá pela Rádio Cruzeiro do Sul, a convite do Nilson César, um pouco antes de ir para São Paulo, que o Nilson também me levou lá para a Jovem Pan, eu lembro que as ruas de Sorocaba, você tem lá a Rua da Penha, e embaixo tinha o nome
de como era conhecida a Rua da Penha antes, entendeu? Porque era muito comum você ter rua direita e tal, e São Roque a gente tem alguns casos assim, né? De algumas ruas que mudaram de nome. Por exemplo, próximo ao Maneilane, onde está lá a nossa Casa Rosa Manjericão, com o Edson da Isa, com a Isa Pessota, ali é Rua Professor Antônio Cavalieri. Você conheceu o professor Cavalieri, né? Morreu num acidente, né, Zé Fernando? Sim, conheci. Conheci, tive aula com ele. Teve aula com ele, né? Ele dava aula do quê, Zé Fernando? Matemática? Português. Do quê? Português. Por isso que você tem esse português bonito aí, que você aprendeu tudo com o professor. Eram professores realmente que exigiam da nossa linda língua que nós temos. Infelizmente está sendo abandonada, mas ela é maravilhosa. Então, e ali Antônio Cavalieri, se você pegar, por exemplo, ali antes de chamar Antônio Cavalieri, era o seguinte, você vê que ali a gente tem, onde tem a pizzaria Basílico ali chama-se Rua Alfa. Então ali naquele pedaço ali próximo ao Maneilane, tem a Rua Alfa, Rua Beta e Rua Gama. Eu não sei se foi a Rua Gama ou a Rua Beta que passou a se chamar Antônio Cavalieri, porque ele era professor ali do Maneilane e deram o nome. Então, essa rua já teve um outro nome. Como a gente teve, por exemplo, a Avenida Bandeirantes, teve um projeto do vereador José Correia Leite, o Zé da Sabesp, que ele queria mudar o nome da Avenida Bandeirantes, sabe para quê? Para a Avenida Ayrton Senna da Silva. Mas aí os vereadores lá na oportunidade falaram não, porque a Avenida Bandeirantes ali, ela tem uma ligação com as ruas que estão ali, né, nesse jardim. Porque a Avenida Bandeirantes, aí você tem tudo o nome de Bandeirantes. Jorge Velho, que é uma rua estreitinha que a gente tem ali, a Raposo Tavares, Pais Leme, Capitão Fernão Paes de Barros, que a gente tem ali já a rua de trás da Escola Cambará. A única rua ali que não é bandeirante é exatamente a José Henrique da Costa, que é um cidadão de São Roque, né? Mas tem tudo isso, então ele queria mudar, e a gente tem muita história nesse sentido, né? Eu gosto de ficar analisando o nome das ruas, tem sempre uma história interessante, né? Que nem João 23, porque é o Papa, né? Você lembra do João 23, ou Zé Fernando? Lembro, eu era garoto, né? Depois ele, claro que faleceu e veio Paulo VI, mas eu lembro dele sim, eu era garoto ainda quando o João 23 era por volta de 60 e alguma coisa, 64, 65, por aí, ou um pouquinho mais, até não lembro exatamente. Pô. Mas tem um detalhe, viu? Essas ruas de bandeirantes, estátuas de bandeirantes, estão começando a ficar politicamente incorretas. Amanhã depois vai mudar todas. Então, isso é uma coisa que a gente tem essa discussão, falar, então nós vamos mudar, vamos derrubar essa estátua, como a gente teve nos Estados Unidos, porque o cara aí, ele era contrabandista de escravo, né? Tem aquela história, ele trazia os escravos, judiou de muita gente. Mas por outro lado, é que eu dizer que a gente tem que preservar, falar da memória de quem fez tudo isso aí. Mas, também, por outro lado, é a maneira de quando você vê, olha, essa estátua de tal cara. O que ele fala? Olha, no período dele tinha escravidão e tal. Então, como uma forma também para você, através daquela imagem, ir buscando as informações. Porque senão a gente vai ficar num momento aí que, olha, chama rua tal. Aí quando entra uma turma, fala, desse cara a gente não gosta, a gente não gosta do Paulo Freire, como foi a proposta do vereador Alexandre Veterinário para que ele fosse o patrono da educação em São Roque, e foi rejeitado. Aí daqui a pouco, um tempo, vamos colocar o Paulo Freire, quer dizer, eu acho que os nomes que a gente tem, se a pessoa foi bem ou foi mal, por algum motivo histórico, tá ali, e serve também para quando a gente ver aquele nome, buscar informação de quem foi essa pessoa, porque senão acho que a gente vai ficar numa situação complicada, entendeu? O argumento é que as pessoas recebem esses nomes públicos para serem enaltecidos, né? O problema é que nem tudo que eles fizeram merece ser enaltecido, e tem coisas que realmente, né, é uma falha muito grande. Se você parar e analisar a nossa república, é duro, aqueles que proclamaram a república, é duro achar quem se salve ali. Ali não tem um que não tenha pó no paletó, como dizem. Todos essas grandes figuras da república, e eu digo isso até deveria ser irmão de um deles, mas todos eles, ou quase todos eles, eram, né, defenderam o lado deles. E a república só surgiu por motivos outros, né? E não que pelos ideais republicanos, se você analisar, né?
Então, e por exemplo, a gente tem, por exemplo, Mailasque. Mailasque antes se chamava Pinheirinho, aí recebeu o nome de Mailasque. E eu tenho a impressão, quero cometer aqui um erro, mas parece que o Luiz Matheus Mailasque, ele teve problemas, né? Ele teve problemas na gestão lá da Sorocabana, entendeu? E aí ele foi acusado de uma gestão ilegal, tal, né? E é uma homenagem que a gente tem em Mailasque. Então tem lá que ele participou muito, tal, das ferrovias, tal, mas também consta isso, né? Que ele não teria feito uma boa administração. Então a gente tem de exemplo para que não cometamos erros futuros. Né? Olha, teve então então é bem complicado isso dos nomes das coisas, mas eu gosto de ficar buscando a história de cada uma. O Vinícius Paz está dizendo o seguinte: a gente poderia mudar o nome da avenida, o nome da rua, por palavras indígenas originárias dos povos naturais daqui em São Roque, para homenagear os que foram assassinados e não os assassinos. Tem aqui a favor, Vinícius. O que você pode, por exemplo, Rua Jorge Velho, é uma travessinha que a gente tem ali, ligando a Bandeirantes com a Anhanguera. Jorge Velho foi um bandeirante e consta que foi ele que saiu daqui de São Paulo e que matou o Zumbi dos Palmares. Entendeu? Então fala, olha, é o nome de um cara que matou Zumbi dos Palmares. Então, mas também serve quando você passa ali, Jorge Velho, deixa eu ver quem foi o Jorge Velho, e você buscar também essa informação. Então, realmente uma coisa bem complicada, né? O estádio lá do Botafogo, não deram o nome de João Avelange. O João Avelange, brasileiro, presidente da FIFA, teve coisa boa na FIFA, mas teve coisa errada também. E aí não pegava bem ter o nome de... Tiraram e colocaram Newton Santos, que foi um grande herói, um grande jogador. A enciclopédia do futebol, hoje ele seria chamado de Wikipedia do futebol, porque ele sabia tudo. Mas tem isso, João Avelange virou Elevado Costa e Silva em São Paulo, que é o Minhocão. Fala, a gente está homenageando alguém do período militar. Então é sempre complicado, senão a gente vai colocar os nomes agora e quando a gente tem uma outra linha de governo, muda. Eu acho que seria legal conhecer a história de cada um, né? Eu sempre fico buscando essas informações, quando a gente vê Castelo Branco, então foi um ex-presidente, né? Raposo Tavares, foi um bandeirante. Então tem todos esses detalhes. Já imaginou? Fala, então agora nós vamos mudar o nome da Castelo Branco, que quando foi inaugurada, acho que era rodovia de interligação regional e tal. Mas senão a gente vai ficar numa loucura. Acho que o importante é buscar conhecer a história de cada um, né, Zé Fernando? Importante é isso, e fica uma sugestão que se troque todos por nome de flores. Olha que coisa bonita. Então, mas São Roque você já tem bairros, por exemplo, ali na Vila Amaral? Que fique nos livros e que se os historiadores que eu vou usar uma palavra, que também são cientistas, né? Isso aí às vezes ofende um grupo de pessoas, mas que também são cientistas e que devem contar a história, pesquisar e fazer e ver de uma forma neutra e não procurando um lado ou outro. Senão nós também vamos achar índio que dá problema, hein? Também tem essa. E então, aí, Vinícius, tem índio também que dá problema. Exatamente. Então, melhor vamos deixar os livros de história contar a história. Minha opinião, é claro, a minha modesta opinião. E vamos dar nome de flores, olha que coisa linda. Mas daqui a pouco eu vou descobrir o seguinte: se você come essa flor, rapaz, mata, ela é venenosa. Aí fala, então, tira o nome da flor. Mas você já tem bairros aqui em São Roque, por exemplo, ali na Vila Amaral. A gente tem, por exemplo, nome de flores, que nem a rua Monsenhor. Monsenhor não é um padre, como a gente tem ali uma travessa da Bandeirantes, é Monsenhor Pepe. Monsenhor é uma planta, uma flor. Rua Madre Silva, Rua Turmalina, quer dizer, já temos plantas ali. Você tem, por exemplo, a Vila Irene. A Vila Irene, você tem nomes de estados, né? Inclusive Guanabara, Travessa Guanabara, nem temos mais a Guanabara, mas nós temos. Então quando alguém passa ali, por que Travessa Guanabara? Se a gente tem aqui Rua Bahia, sei lá, vamos pegar outro nome ali, acho que tem Minas Gerais, né? Eu ia falar Rua Sergipe, mas na verdade Rua Sergipe não é na Vila Irene. Rua Sergipe era uma saidinha ali da Raposo Tavares. Quando se chega ali na Raposo Tavares e você corta à direita para pegar a Raposo ali na frente, onde a gente teve Aqui Frango, lembra que Aqui Frango foi ali?
Então passa em frente à Rua Francisco Bocato, ali era a Rua Sergipe. E a gente tinha, por exemplo, aqui no Jardim Brasil, ou Santo Antônio, você também tinha ali nomes de estado, e aí a gente ficou com 2 nomes repetindo, aí mudaram, ali passou a ser Pascoal Belmonte, Filomena Belmonte, Francisco Verani, então são esses detalhes aí, né? As ruas contam muitas histórias, aí eu tenho lá no meu site, Aprendi na Rua. Entra aí, Guilherme, Aprendi na Rua. Preciso colocar mais ruas, acho que só tem 2 ou 3. Mas entra lá no site, acha lá no índice, lá no menu. Aprendi na Rua. Preciso colocar mais coisa lá. Agora o Vinícius Paz está dizendo o seguinte: os índios foram invadidos, vilipendiados e assassinados. Para eles, o dar problema é questão de uma subsistência. Os livros de história contam a versão dos colonizadores. Precisamos de livros de histórias que contem as tradições dos nossos povos originários. Sempre... Exatamente. Por isso que tem que ficar na mão de historiadores, não na mão de políticos que influenciam na história. Então vamos deixar os cientistas escreverem. Se existe o lado indígena, existe o outro lado, e vamos fazer. Agora tem um detalhe, um grande detalhe. Nós todos viemos do Homo sapiens, que assassinou os Neandertal. Então, vamos com calma, querido, vamos com calma. Vamos, os índios foram prejudicados, mas vamos com calma. Aí você coloca o nome de Flores, que é melhor. De Flores, vamos de Flores. Então mostra aí da minha parte lá no site Aprender na Rua. Entra lá no meu site, lá eu preciso colocar mais nome de rua lá. Eu tenho poucas ruas lá, mas eu preciso colocar mais historinhas. O Guilherme vai colocar na tela e o Zé Fernando já vai receber o retorno. Achou, Guilherme? Então clica aí, mete fogo aí, clica aí. Ah lá, atenção, desce um pouquinho, tá? Prefeitura de São Roque vai dar pra, mas olha lá, Vitória Gabriele lembra a Rua Renatinho, porque a gente teve a morte dessa menina Vitória Gabriele, a menina dos patins, e eu fiz uma comparação lembrando da Rua Renatinho. Então clica aí na Rua Renatinho, clica nessa notícia, por exemplo. Aliás, Zé Fernando, quando eu falei da Rua Renatinho, pode clicar aí embaixo, quando eu falei dessa Rua Renatinho, é uma rua que está ali atrás do Manilane. E lembra quando eu coloquei essa notícia, tinha um pedreiro trabalhando na sua casa que falou que ele era irmão do Renatinho, né? Exatamente. Eu lembro, ele deu os dados, tudo, ele conversou com a gente, mandou os dados, acho que você telefonou para ele. Eu publiquei e tal. Eu só ficou faltando uma foto que eu não peguei, que eu fiz essa comparação, que quando essa menina foi morta de forma terrível, aí eu lembrei desse caso de Renatinho, que Renatinho era um menininho que em 1981 ele foi morto por uma mulher, entendeu? Desce um pouco mais aí. Então, tem essa história. E foi até um trabalho da Sociedade de Amigos lá do Jardim Esther, com o Emerson Xixo, que fez um trabalho. Então, o nome do Renatinho é Renato dos Santos Lemos, que nasceu em 19 de junho de 77, era um menino de apenas 3 anos, quando morava no Jardim Esther, e foi assassinado por uma mulher em 23 de janeiro de 81. Então eu fiz como você vai para buscar isso daí. Eu lembro que esse caso do Renatinho foi relatado pelo Gil Gomes e a cidade parou. Volta um pouquinho lá que eu tenho lá viu, Zé, se esse pedreiro voltar na sua casa, eu acho que eu não recebi a foto. Desce um pouquinho mais. Eu devo ter contato com ele, eu vou ver se eu acho contato com ele. Olha lá, e manda pra ele. Que nem a Rua Dona Loura, né? Clica aí. Aliás, o nome da rua tá errado lá. Fizeram a plaquinha, colocaram. O que colocaram? Dona Laura, que uma coisa assim. E até agora foram lá e riscaram Dona Loura, tiraram, mas não colocaram a plaquinha. A Dona Loura, então, ela morava nessa casa aí à esquerda, o filho dela, o Toninho Marques. Ela é uma travessinha que liga ali a José Henrique da Costa com a Tibério Justo da Silva. Então desce um pouquinho mais. Então eu falei da Dona Loura, que nasceu lá em 2 de setembro de 20. Então acho que é legal. Ela foi casada com o João da Costa Marques, que é avô do nosso Célio Marques, está sempre acompanhando. E eles tinham ali várias casas de aluguel. Então desce um pouco, olha uma foto da Dona Loura aí com o Toninho Marques. Então eu acho legal a gente fazer esse registro aí das ruas da cidade. Olha, esse é o João Marques, aí a Rua João Marques, tá vendo aí? O Guilherme conhece bem aí, ó. Essa descida aí, entre a Fernão Paes de Barros e a José Henrique da Costa, essa ao lado do Grupo Barão de Piratininga, chama-se João da Costa Marques, que é
o esposo da Dona Loura. Então é isso daí, eu acho que é legal a gente fazer esse resgate. Depois eu até coloquei o projeto, olha lá, e a placa foi feita errada. Quem sugeriu o nome dessa rua foi o Alexandre Veterinário e o Toco, e eles fizeram a placa e colocaram Laurentina Maria Marques e escreveram Dona Laura, mas é Dona Loura. E aí eu falei aqui no programa, a prefeitura foi lá e tirou o Dona Laura, ficou só Rua Dona, e até hoje, já faz um tempão, não foram completar e escrever Dona Loura. A placa ficou errada lá, viu, Zé Fernando? Aliás, o Zé Balaio deu o nome de João de Candinha para uma rua aqui no Marmeleiro. João de Candinha, o único São Joaquense a ganhar a corrida de Aleluia. E ele fez o projeto em 88 e acho que no ano 2000 não tinha plaquinha ainda lá com o João de Candinha, né? Mas acho que é bom fazer um resgate assim da história, né, Zé? Não há dúvida. Esse é aquilo que você falou. Existe um motivo para que se dê aquele nome. A única coisa é que, dependendo da época e da circunstância, esses motivos eles vão ver se politicamente é correto ou não. Então, não tenha dúvida, os índios foram... Tem um documentário feito por um índio brasileiro, que ele é antropólogo, professor universitário, estudou tudo, e ele começa o documentário dizendo nós fomos invadidos e somos invadidos até hoje. Aí ele conta a história, começou com os portugueses, depois vieram os espanhóis, depois vieram os holandeses, depois vieram os franceses, depois vieram os ingleses, os americanos, os russos, os cubanos, e ele pôs todo mundo, toda a farinha dentro do mesmo saco. E ele fala, nós, os índios, somos invadidos todos os dias. Olha, Zé, deixa eu ressaltar aqui o Vinícius Paes, que eu adoro Vinícius Paes, ele manda aqui mais uma informação exatamente, que o abuso colonialista aconteceu. Está registrado por diversos historiadores e antropólogos, entre eles Darcy Ribeiro, figura gigante e respeitada no mundo inteiro. Já os nomes de rua foram dados por políticos. Acho que o Zé Fernando está discordando dele mesmo, e dá uma risadinha. No mais, concordo mesmo que nossas ruas deveriam ter nome de flores, pássaros, árvores, rios, etc. Nisso eu concordo. Obrigado, Vinícius. E o Jair Oliveira Prado, Jair do Táxi, que está morando em Dayatuba, ele falou que no Gabriel Pisa tem uma rua chamada José Carlos Piscirilo, que é irmão do Ayrton Piscirilo, é isso mesmo, é o Ayrton João Piscirilo. E aí ele falou que são primos, é isso mesmo? É isso mesmo, tem realmente uma rua chamada José Carlos Piscirilo, recentemente, né, ele faleceu não faz muito tempo, gostava muito de falar de futebol com o Zé Carlos Piscirilo, ele tem realmente essa rua aí. Zé Fernando, o nosso tempo tá esgotando, que hoje a gente abriu um pouco mais tarde, eu vou colocar, se tem retorno de imagem aí, Zé Fernando? Você tá me vendo aí, Zé Fernando? Eu tô te vendo, mas não tem o retorno. Quando você passa aí, fica só nós dois aqui. Ah, tá. Mas então eu vou fazer o seguinte, Zé, eu vou colocar aqui, então eu vou agradecer a sua participação, que eu vou fechar com o vídeo da PAI, pode ser? Zé Fernando, então, e você vai assistir o jogo do São Paulo? Vai ter transmissão de São Paulo e Atlético Paranaense ou não chegaram a acordo? Não chegaram, até que eu saiba, não chegaram a acordo. E pela qualidade de futebol do meu time, atualmente eu estou gostando muito de basquete, natação, vôlei. Não estou pesquisando muito futebol, não. Então tá, jóia, Zé Fernando. Até amanhã. Um grande abraço. Um abraço, até amanhã. É isso aí, deixa eu fazer o seguinte aqui, a APAI está realizando um trabalho muito legal aqui em Mairinque e temos mais um vídeo que foi divulgado hoje. Esse vídeo entrou às 6 da tarde lá no canal da APAI e você confere agora, bem legal a gente mostrar esta semana que a APAI está realizando. Coloca aí. Hoje vocês vão conhecer o Éder. Ele é atendido pela APAI Mairinque e é o representante do projeto Autodefensoria, que é um espaço aberto para os atendidos sugerirem ações, darem ideias que visem a garantia de seus direitos. Prazer, meu nome é Éder, sou atendido pela APAI Mairinque. Eu acho que a APAI me ajudou muito no meu psicológico. Eu tenho certeza que a APAI é um bom lugar para as pessoas com deficiências, para que elas venham crescer, se tornar cidadãos igual a nós, a qual a APAI sempre ensina pra gente. A APAI ensinou você a fazer conta, a aprender o A, o B, o C e o D, que é o que alguns têm dificuldade. Mas eu creio que essa dificuldade vai ser vencida. Porque como ela é capaz de aprender o A, B, C e o D, ela é capaz de aprender uma conta assim
como aquele aluno tem mais facilidade, outro tem mais facilidade. Então a PAI sempre incentiva a gente nas melhores condições de a gente fazer a nossa atividade com todo o nosso gosto. A nossa sociedade, infelizmente, mal ensinada politicamente. Não temos uma boa política, a nossa sociedade é preconceituosa. Se você fazer alguma coisa diferente, te trata assim, indiferente. Mas eu creio que um dia vai dar certo. Nós correr atrás dos nossos direitos, procurar uma boa democracia. E isso o governo falha em dar uma mal democracia e estruturar uma sociedade repleta de preconceitos. Para que exista uma sociedade mais justa e igualitária, é fundamental a ação dos cidadãos na busca por políticas públicas, tanto na garantia de direitos quanto no combate ao preconceito. Aqui, a palavra-chave é empatia. A visão que a sociedade tem é um pouco complicada, porque o que falta hoje é empatia. E falta você se dispor a se colocar no lugar do outro. A vida delas não é muito fácil. Em questão, sofre preconceitos, brincadeiras preconceituosas. Eu fui maltratado com brincadeiras, batiam de vez em quando, zoavam com bullying, com preconceito, jogavam bolinha de papel, expunha o ridículo, zombava, falava assim, não sei para que você está estudando, essas coisas. E zombava da pior forma em que possa imaginar. Muitos pais têm vergonha de levar suas próprias crianças, seus próprios filhos para sair, com medo em que alguém tire sarro ou que alguém exponha a pessoa ao ridículo, essas coisas, e desprezam um deficiente, quando na verdade o deficiente é uma pessoa normal, que nem nós, e merece ser tratado como qualquer uma pessoa. Eu gostaria de ter um emprego. Eu já trabalhei de faxina e de panfleto em biblioteca, quando eu tinha 15 anos. Era jovem aprendiz. Na biblioteca, às vezes eu ficava na recepção, organizando as letras, e pondo em ordem as letras de cada livro. Trabalhava 3 dias e os outros 2 faziam um cursinho. Eu acredito que ele está preparado para isso, porque hoje ele sabe obedecer, ele tem educação para tudo, para entrar, para sair. Eu gostaria muito se conseguisse uma vaga, não assim por causa do dinheiro, por causa que é melhor para a vida dele, é melhor para ele conviver com as pessoas, aprender, entende? Aprender. Eu só não sei como lutar para isso, mas eu gostaria muito. Se você fosse doente, você gostaria que alguém te maltratasse? Porque eu que não, ninguém gostaria. Então eu acho que falta um pouco de empatia, falta um pouco de amor, vamos ter carinho, vamos ter respeito. Refletindo sobre o tema deste ano, que é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social, podemos concluir que para alcançar esse objetivo, não basta apenas criar cotas e leis de inclusão. É preciso respeitar a individualidade e as necessidades de cada pessoa com deficiência, além de prestar assistência aos seus familiares. Muito bem, legal. Mais um vídeo apresentado aí nesta quarta-feira, mostrando aí mais um vídeo nessa campanha que a PAI está realizando nesta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.
Parabéns ao pessoal da PAI, tá lá, entre nas redes sociais e confira, tá bom? Amanhã a gente mostra mais um vídeo aqui. Obrigado a você que esteve sintonizado conosco, acompanhando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Amanhã nós estaremos de volta a partir das 4h30 só antes aqui uma mensagem do Ricardo Lux, ainda com relação a nomes de rua. Colocar nomes de rua, praça de cidadão do bairro ou pessoas ilustres da cidade. Rua Professor Júlio de Oliveira, ele cita, por exemplo, a gente tem na Vila Guiar Professor Júlio de Oliveira, né? Tem que parar de colocar nomes de viadutos, praças e ruas com nomes de políticos. Viaduto Tancredo Neves, Praça Juscelino Kubitschek, outros nomes de políticos que não fizeram nada pelas cidades. Ele acha que tem que ter nome de pessoas da cidade. Tá feito o registro aí do nosso Ricardo Lux. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Adilson Dutra, lá no Rio de Janeiro. Adilson, qualquer hora a gente precisa voltar a bater um papo aqui, que você tem muita história para contar, um cara bem legal. A Karina Diniz está agradecendo a gente aqui pelo vídeo. É ela que apareceu no vídeo aí. Obrigado, Karina Diniz, parabéns pelo trabalho realizado pela PAI. O Adriano Pereira também colocando que é um trabalho apaixonante. De parabéns à PAI com esses vídeos. Depois eu vou colocar todos lá no meu site também, para que as pessoas possam acompanhar. Obrigado, Jair Ribeiro, obrigado, Guilherme. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal, até amanhã. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.